Quero cumprimentar a cada um com a graça e a paz do Senhor. Amém? Desejar àqueles que ainda não vimos um ano novo, muito próspero. Você recebe assim? Quantos desejam prosperidade neste ano? Graças a Deus, todos desejam prosperar neste ano, né? Você que está no rádio também, você deseja prosperidade, você deseja prosperar neste ano? Nós vamos falar desse assunto. Eu vou começar hoje. O que nós já fizemos essa ministração aqui há algum tempo. Nós a temos filmada, gravada em vídeo e em cassete, está à disposição daqueles que querem ouvir. Eu vou fazê-la desta vez um pouco mais resumido. Mas eu gostaria de falar deste assunto, de dinheiro, de prosperidade, que nós estamos iniciando um ano, né? E as pessoas estão assustadas. Eu não sei se você percebe isto, mas a economia do mundo está um tanto quanto cambaleante, abalada. Ainda no dia 31 estava ouvindo assim uma retrospectiva na televisão e algumas notícias na área de economia, quando o repórter dizia de uma maneira muito clara que este ano de 2002 foi um ano muito ruim para as bolsas de valores do mundo inteiro. E a bolsa é uma espécie de termômetro da economia, das empresas. E ele dizia que a maior bolsa do mundo, a de Nova York, havia caído perdido durante 2002 cerca de 18%. E a grande economia inglesa da Grã-Bretanha também havia a bolsa caído 28%. A bolsa de Paris, da França, havia caído 33% em 2002. E uma das maiores economias do mundo, que é a Alemanha, a bolsa havia perdido em 2002 44%. Isto, as pessoas que conhecem economia ou acompanham as notícias econômicas ficam preocupadas com o futuro. Não é verdade? Eu creio que todos nós estamos, de uma forma ou de outra, numa perspectiva, numa expectativa de como será daqui para frente. O nosso governo mudou, tomou posse novo presidente, um novo governo, novos governos nos estados, e todos estão assim como que apreensivos. Irmãos, nós não temos que nos preocupar com a economia, porque nós temos um Deus que é muito acima dos sistemas econômicos, não é verdade? Ou não temos? Temos um Deus todo-poderoso a quem servimos, a quem amamos. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou isso muito claro. Quando tinha fome, o povo não tinha o que comer, ele pegava uns peixinhos, uns pães, multiplicava e sustentava todo mundo, ainda sobrava muita coisa. Então nós temos um Deus que está muito acima dessas situações. Mas ainda hoje, conversando com alguém, falava a esta pessoa uma coisa muito importante que eu gostaria de dizer para você. Deus age dentro e de acordo com a sua palavra. Presta bem atenção nisto. Deus tem princípios na sua palavra. Deus tem princípios para a família, Deus tem princípios para as finanças, Deus tem princípios para todas as coisas que nos cercam. Deus tem a revelação dada na sua palavra. E Deus faz questão de velar, de vigiar em cima da sua palavra para cumpri-la na nossa vida. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não queremos aplicar os princípios de Deus, observar a palavra de Deus, né? Andar pelos princípios que Deus estabelece na sua palavra, mas queremos ser abençoados. Queremos ser abençoados.
E Deus não abençoa fora da sua palavra, Ele abençoa dentro da sua palavra. Pela sua grande misericórdia, às vezes por causa da nossa ignorância da palavra de Deus, Deus usa de misericórdia e às vezes abençoa. Mas a regra geral é que Ele vai nos abençoando e vai trabalhando na nossa vida, seguindo os princípios, parâmetros estabelecidos por Ele mesmo dentro da sua palavra. Por isso é que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, praticarmos a palavra de Deus para sermos abençoados. Você poderá viver um ano de 2003 de duas maneiras, nesta área financeira, nesta área, vamos dizer assim, material. Você poderá viver um ano de prosperidade ou não. Ou você poderá até viver um ano de derrota. Tudo vai depender de você ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática na sua vida. Porque Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Nesse assunto, eu gosto de ministrar nesse assunto porque eu tenho muita experiência própria, então eu tenho certeza do que estou falando, porque já vivi situações bem diversificadas. Também conheço muitas pessoas que tiveram experiências muito fortes nesta área e sei de muitos casos, por isso tenho muita liberdade ao ministrar sobre este assunto. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Então nós vamos fazer uma ministração sequencial nesta quinta, na outra. Eu não sei, eu tenho pelo menos três temas ou três partes para abordar sobre a prosperidade. Eu quero falar primeiro sobre a vontade de Deus acerca das finanças. Depois quero falar sobre os princípios de Deus para finanças. E também quero falar sobre os obstáculos à nossa prosperidade. Porque tem muita gente que não é abençoada. Então tem alguns obstáculos para a nossa prosperidade. E se for possível, ainda falo sobre a prosperidade do ímpio. Por que o ímpio prospera? Tem muita gente que às vezes fica perplexo com isso. O justo às vezes não prospera e o ímpio prospera. Tem gente que tem dificuldade com estas coisas. A Bíblia tem a resposta, Deus dá a resposta. Se você já quiser ir se adiantando, você pode estudar o Salmo 73, que você vai aprender ali algumas coisas a respeito disso. Mas existem outros lugares também. Então, vamos abrir no 5º livro da Bíblia, livro de Deuteronômio. Eu acho que ainda não falei, né? Capítulo 28, nós vamos ler os primeiros versículos. Livro do Deuteronômio, 5º livro do Antigo Testamento, capítulo 28. Deus fala aqui sobre bênçãos e maldições. Como que vai ser? Você vai ser abençoado ou vai ser amaldiçoado? Você vai prosperar ou vai andar para trás? Agora preste atenção. Deus começa falando sobre prosperidade. Os primeiros 14 versículos são sobre prosperidade. Este capítulo é um capítulo longo. Ele tem 68 versículos. E os outros versículos só falam de maldições. Então são muito mais maldições do que bênçãos ali, né? Deus parece que sintetiza as bênçãos e detalha as maldições. Por isso é que fica mais... vamos assim, maior o número de versículos que falam sobre maldições, para não deixar dúvida do propósito de Deus na nossa vida. Mas, veja bem, eu quero que você preste atenção, vamos ver se você acha aí, esse se. Eu não sei se na sua versão começa essa conjunção. Deus começa falando no condicional, ele sempre diz, ele estabelece condições. E ele começa falando, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Observe que nesses dois versículos já temos dois Cs.
Não sei se você percebeu. Deus começa a falar, se ouvires atentamente. E ele diz, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Versículo 3, Deus continua dizendo, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Ou seja, em qualquer lugar para onde você for, você vai ser abençoado. Deus está dizendo, seja na cidade, na atividade que você tiver na cidade, eu vou te abençoar. Se estiver no campo, né, também vou te abençoar. Não importa onde você for exercer o seu trabalho, eu vou abençoar. Versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre, ou seja, os nossos filhos, e o fruto do teu solo, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás quando entrares, e bendito serás quando saíres. Ou seja, você vai ser abençoado em qualquer negócio. Em que você entrar ou que você sair, a bênção vai estar com você. E o Senhor continua dizendo, essa parte aqui, esse versículo 7, nós podemos aplicar ao mundo espiritual maligno que nos é contrário. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros. Não sei onde estão os teus celeiros, se são as contas bancárias, enfim, aquilo que você tem no banco ou em aplicações. E em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Assim todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te fará prosperar grandemente no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor com juramento prometeu a teus pais te dar. O Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, e para te abençoar, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. E emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás por cima e não por baixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir, não te desviando de nenhuma das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, e não andando após outros deuses para os servires. Até aqui as bênçãos, né? E vamos ficar com elas. Amém? Eu fui tomar água, mas se fosse você, eu teria dito amém. É com elas mesmo que eu quero ficar, pastor, durante todo o ano de 2003. Irmãos, o assunto de dinheiro, ele pode até constranger algumas pessoas, mas é uma realidade na nossa vida, não é verdade? Não sei se você percebe, mas muita coisa não vai bem na sociedade, nas famílias, no lar, por causa do dinheiro. Não foi sem propósito que a Bíblia, o Espírito Santo levou Paulo a escrever a Timóteo dizendo que o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. Tem muita gente que confunde. Dinheiro não é raiz de todos os males. Dinheiro poderá ser uma bênção ou será uma maldição. Depende de como você vai usar o dinheiro. Mas o apego a ele é a raiz de todos os males. As pessoas matam por causa de dinheiro, roubam, ferem, fazem as maiores barbaridades por causa do dinheiro. E o dinheiro, ele na verdade, ele foi criado para nos abençoar e não criar problemas para nós. Mas a gente vê muitos casamentos que se desfazem por problemas de ordem financeira. Os casais não conseguem ficar juntos, né, por causa de crises financeiras. E aí vem então a questão: qual é a vontade de Deus acerca de finanças? Será que Deus se preocupa com isso ou Deus só está preocupado com a nossa alma ou com o nosso espírito? Eu quero dizer para você que Deus está preocupado com todas as áreas da nossa vida. Tudo que nos diz respeito é motivo de provisão de Deus. É motivo de tratamento, de direção e provisão de Deus para nós. Tudo que nos diz respeito
né? Tudo que nós temos necessidades, Deus se interessa por estes assuntos. Agora, nós precisamos entender, então, o que Deus fala na Bíblia, o que Deus coloca na sua palavra, revela na sua palavra acerca desses assuntos. Amados, eu quero dizer mais uma vez, a minha função como pastor é ensinar-lhe a palavra. O seu papel nisto tudo é aprender a palavra, crer nela e colocá-la em prática na sua vida. E a parte de Deus em tudo isto é honrar a palavra dele, fazendo com que as coisas se cumpram de acordo com a sua palavra e os milagres aconteçam. Eu creio em milagres e milagres na área financeira, porque eu já vi muitos. Eu já vi Deus agindo assim de uma maneira, né, espetacular na vida de pessoas até que eu conheço, porque são fiéis ao Senhor. Agora, qual seria a vontade de Deus sobre prosperidade? Vamos ler alguns textos. Esse aqui que nós lemos, você já viu aqui, que Deus coloca 4 vezes, ele menciona o se. Essa conjunção, né, esse condicional aqui, se. E se você observar, se ouvires, se guardares, se obedeceres, ou seja, em outras palavras, se praticardes a minha palavra, estas bênçãos virão sobre ti e elas vão te alcançar. Ao invés de que nós corrermos atrás das bênçãos, as bênçãos é que vão vir até onde nós estamos. É promessa de Deus. Você sabia disso? Que Deus faz essas coisas dessa maneira? Deus faz até... Ele sustentou o profeta Elias através de corvos que traziam alimento para ele de manhã e à tarde. A Bíblia nos fala isso, né? Deus usa até pássaros para fazer as coisas. Deus não tem limitação e impedimento para o mover da sua mão quando Ele deseja que nós sejamos abençoados. Mas eu quero ler com você alguns outros textos. Abra em Salmo, no livro dos Salmos. Vamos pegar ali o Salmo 35... Salmo 35, a última parte do versículo 27. No Salmo 35, a última parte do versículo 27 diz assim: seja engrandecido o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Eu não sei a sua versão, a minha diz isso. Seja engrandecido o Senhor, que se deleita, que tem prazer em que mesmo? Na prosperidade daquele que o serve, ou seja, na prosperidade do seu servo. Vamos no Salmo 118. O Salmo 118. Antes do maior salmo da Bíblia, que é o 119, temos o Salmo 118. E nós queremos ler o versículo 25. Diz assim: ó Senhor, salva, nós te pedimos. Ó Senhor, nós te pedimos, envia-nos a prosperidade. Você pode orar dessa maneira? A Bíblia diz que sim. Você pode orar pedindo que Deus envie a prosperidade sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre aquilo que você coloca as mãos para fazer. Em Provérbios, capítulo 16, um pouquinho para frente, também não sei qual é a sua versão, mas esta que uso de acordo com os melhores textos, em hebraico e também no grego, no capítulo 16, versículo 20, está escrito assim: o que atenta prudentemente para a palavra prosperará, e feliz é aquele que confia no Senhor. O que atenta, ou seja, aquele que presta atenção de uma maneira prudente para aquilo que a palavra de Deus diz, vai prosperar, prosperará. E eu ainda quero ler um pouco para frente de Provérbios, no livro de Isaías, no capítulo 1, o versículo 19, que de vez em quando cito aqui de cor. Este versículo, Deus faz um desafio ao povo dele. Deus diz assim, Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Outra versão diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, ou o bem desta terra. Se quiserdes, você quer? Tem alguém aqui que não quer comer o melhor dessa terra?
Quer comer o pão que o diabo amassou ou quer comer o melhor dessa terra? A escolha é sua. Deus diz, se quiserdes, agora, Deus coloca uma outra condição, e me ouvirdes. Umas versões dizem, me obedecerdes. Ou seja, obedecer o que eu digo na minha palavra, acerca deste assunto. Se quiserdes e me ouvirdes ou me obedecerdes, comereis o bem desta terra. Irmãos, eu quero fazer hoje, nessa introdução, uma explicação por que é que nós temos tanto problema com dinheiro. Quem é que não tem problema com dinheiro, com finanças? Aqui pode levantar a sua mão. Quem não tem problema? Ninguém levantou a mão. Eu creio que nem aí no rádio também ninguém ousou levantar a mão, não é? Porque ou falta dinheiro, ou mesmo quando sobra dinheiro, ele se torna um problema também, né? Às vezes torna um problema também. Quem tem muito dinheiro não dorme bem não, hein? Quero dizer para você que não dorme, né? Ele fica muito preocupado. E quem também não tem, também dorme. Então, também não dorme. Então, é complicado o assunto de dinheiro. Então, a pergunta é, por que é que nós temos tantos problemas de ordem material? E esses problemas vão refletindo em outras áreas, como eu coloquei aqui para os irmãos. Irmãos, quando Deus criou a terra, no Salmo 115, versículo 16, se não me engano, ali está escrito que Deus criou os céus e também criou a terra, no Salmo 115. Mas ali está escrito que os céus são os céus, o versículo 16, Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Então o que Deus fez quando Ele criou o universo? Os céus, ou seja, o cosmo, o universo, são do Senhor. Aliás, o homem não precisa ficar querendo viajar aí, porque né, ele não tem nem vida, não consegue nem ter vida física suficiente para viajar nesse universo enorme. Veja bem, os céus são os céus do Senhor, pertence a Deus. Mas a terra, o que Deus fez com a terra? Ele a deu a quem? Aos homens. Deus criou a terra e criou o homem e colocou o homem aqui e deu o governo da terra. O homem tornou-se, em outras palavras, para você entender, o Deus desta terra. Ou seja, o governante desta terra, aquele que ia dominar sobre esta terra. Deus, ao criar os nossos primeiros pais, está lá no livro de Gênesis, Deus deu, ao criar o homem e a mulher, Deus também criou o jardim do Éden, etc. E Deus colocou o primeiro casal lá e abençoou e disse, dominai. Dominai sobre os peixes do mar, ou seja, governai os peixes do mar, as aves dos céus, répteis, enfim, sobre tudo. Você vai ter o governo de toda a terra, desse planeta. Deus deu este planeta Terra ao homem. Ao homem. Agora a Bíblia nos mostra, no capítulo 3 de Gênesis, que o homem cometeu alta traição contra Deus e transferiu o governo da terra para Satanás. Ele foi enganado, vencido e derrotado, e o resultado foi que ele desobedeceu a Deus e obedeceu a Satanás, e o governo, o controle da terra passou para Satanás. É aí que começam os nossos problemas. Deus criou a prata, Deus criou o ouro, Deus criou os animais, Deus criou as riquezas para o homem. E para o homem desfrutar dessas riquezas. Ele não criou para o diabo. O diabo tomou do homem. O diabo é um usurpador. Ele veio e enganou o homem, engambelou o homem e tomou as riquezas, tomou o governo e com o governo tudo. O homem se tornou servo do diabo. E hoje nós temos grandes problemas, por quê? Porque as riquezas que estão na terra estão debaixo do controle de Satanás. É por isso que o crente mesmo, nascido de novo, aquele que é filho de Deus, tem tanto problemas com o dinheiro. Porque o dinheiro não está nas mãos de Deus, o dinheiro está nas mãos do diabo. A Bíblia diz pela boca de Jesus, em Mateus, capítulo 6, que existe até um principado chamado Mamon, não é Mamão, não, é Mamon, né, que controla as riquezas que estão na terra. Ele controla o dinheiro, ele controla as riquezas. Você observa, irmãos, que as guerras são feitas por causa de problemas financeiros.
esse negócio de política, etc., tudo gira em torno do dinheiro. Por isso que o dinheiro é a raiz, ou o apego ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E o resultado disso tudo, então, é que nós temos problemas. Por quê? Porque quem está no controle das riquezas na terra não é Deus, é o diabo. A Bíblia diz que ele é o príncipe deste mundo, ou seja, o governante deste mundo. E ele fez até uma proposta para Jesus, né? Quando ele mostrou os reinos do mundo, a glória dos reinos, ele disse: se tu, prostrado, me adorares, tudo isso te darei, é meu, me foi entregue, eu dou a quem eu quiser. Mas você tem que me adorar, né? Foi essa proposta a Jesus. Satanás fez, no dia da tentação no deserto, fez essa proposta a Jesus. Ou seja, propôs a Jesus este caminho. Então nós temos grandes problemas com dinheiro. Por quê? Porque quem controla o dinheiro não são os anjos, né? São os demônios. E por causa disso, então, surgem os problemas. Então nós temos que aprender os princípios de Deus sobre finanças. Deus, vendo que Satanás poderia destruir totalmente o homem em razão da miséria, da pobreza, porque Satanás queria destruir, sempre quis destruir o homem, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus então mandou Jesus. Jesus então veio e pagou o preço. É interessante que nós, quando olhamos para Jesus, pensamos sempre no preço da nossa salvação. E está certo pensarmos assim, né? Mas lembre-se de que a palavra salvação, ela tem vários significados. E um deles é libertação. Por isso é que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto vale para finanças também, irmãos. Tem gente que está escravo de Satanás nesta área. E Deus fala isso de uma maneira muito clara no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Deus diz ao profeta, ou diz aos sacerdotes daqueles dias, no capítulo 4, versículo 6, Deus diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitastes a lei do Senhor, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdotes diante de mim. Então, a minha função como sacerdote, como pastor, é ensinar-lhe a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Ou seja, aquilo que Deus diz acerca desse assunto. A sua é crer e pôr em prática. A de Deus é operar o milagre para que você seja liberto. O meu povo está sendo destruído, outras versões dizem: o meu povo foi destruído. Alguns já estão sendo e outros já foram até destruídos porque lhe falta o conhecimento. Jesus disse: conhecereis a verdade. Agora preste atenção, em João 17, capítulo 17, versículo 17, Jesus falando da palavra de Deus, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mediante o conhecimento da palavra de Deus acerca deste assunto, você pode ter vitória, meu irmão. Você diz amém? Se você puder dizer amém, eu posso ter vitória na medida em que eu conhecer. Por quê? Porque você não pode crer além do seu conhecimento. A sua fé vai até onde você consegue crer. Ou melhor, até onde você conhece. Você precisa conhecer para crer. Não é verdade? Você precisa conhecer o que Deus diz a respeito disso aí, para você crer. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, lá pelas tantas, Jesus disse: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que é que Jesus quis dizer com essa frase? Jesus quis dizer o seguinte, olha, ele quis dizer exatamente isso. Seja feita na terra a vontade de Deus como ela é feita no céu. Aí a pergunta vem, lá no céu tem pobreza? Será que tem pobres lá no céu? Sem teto, sem terra, sem moradia, sem casa, sem isso, sem aquilo? Será que tem essa gente lá? Será que os santos lá andam de picareta nas costas, escavando as ruas de ouro do nosso Deus lá, fazendo os buracos para amontoar o seu ourinho lá na sua mansão?
Você pode imaginar os santos vestidos de branco com as picaretas, né, furando as ruas de ouro de Deus para pegar aquele ouro que não existe na terra, um ouro como cristal transparente, um ouro diferente, que o nosso ouro é opaco, né? Ele é diferente daquele ouro que a Bíblia descreve ali no livro do Apocalipse. Será que tem miséria lá no céu? Será que tem pobreza, essas coisas? Não, absolutamente não. Por quê? Porque lá é feito plenamente a vontade de Deus, mas na terra não. Na terra, os homens fazem a vontade de quem mesmo? Do diabo. Infelizmente faz. Né? E quando nós vamos fazer a vontade de Deus, se nós não conhecemos o que Deus ensina a esse respeito, nós vamos ter dificuldades e aí, ao termos dificuldades, nós vamos ficar presos. E Jesus quer nos libertar. Ele diz, e conhecereis a verdade. Então você poderá ter um ano de 2003 com muita prosperidade, meu amado, se você seguir o que o Senhor diz na sua palavra acerca de finanças. Você pode fazer uma experiência. Eu quero te desafiar a fazer uma experiência. Se você está desempregado, e tem muita gente que pensa assim, mas pastor, eu sou tão pobre, né? Eu acho que eu sou tão pobre que Deus já deve ter me isentado. Eu quero dizer para você que a Receita Federal, coisa assim, pode isentar, mas Deus não. Deus não. Deus não quebra os princípios dele porque você é pobre, nem porque você é rico, nem porque você é remediado. O que é prosperidade? Prosperidade não é ter muito dinheiro no banco ou aplicado. Prosperidade também não é ter bastante saúde. Essas coisas fazem parte da prosperidade. Mas prosperidade, irmãos, é ter todas as suas necessidades supridas pelo poder de Deus. Só é próspero aquele que tem todas as suas necessidades, sejam elas materiais, sentimentais, né, no nível da alma ou mesmo espirituais. Nós precisamos ter todas as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus. E Deus está interessado em nos fazer próspero. Por isso ele disse através do profeta Isaías, se quiserdes e me ouvirdes, esse ouvir aqui não é escutar apenas, é o escutar, aprender e obedecer, comereis o melhor desta terra. Não é o melhor do céu. Tem gente que transfere tudo para o céu. Bom, aqui eu vou levando do jeito que Deus dá, né, tropeçando, caindo, comendo o pão que o diabo amassou, mas um dia eu vou estar lá no céu e lá eu vou desfrutar de todas as riquezas de Deus. Para quem que Deus criou mesmo a terra? Para os homens. Ele a deu aos filhos dos homens. E agora vem Deus novamente, depois da queda, e diz, olha, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor desta terra, enquanto você estiver aqui. Quando você passar por céu, irmão, você nem vai precisar comer. Lá você vai ter tudo, você vai estar na casa do Pai. Jesus disse que foi nos preparar lugar, e quando ele estivesse tudo preparado, ele viria e nos levaria para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. Na casa do Pai a fartura, né, a abundância de todas as coisas. Mas aqui nós temos problemas com o dinheiro. Então nós temos que aprender a lidar com este assunto. Né? A vontade de Deus, então, para a nossa vida de 2003 é que nós sejamos prósperos. Deus criou as riquezas para nós. Ele criou o dinheiro para nós. O dinheiro é lastreado em ouro, né? A moeda é lastreada em ouro. E o ouro Deus criou. É dele por direito de criação. O diabo tomou por usurpação, mas Jesus veio e pagou o preço para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Lembra de João 10:10? Jesus diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Esse ladrão é Satanás. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, com abundância. Então, meu desafio para você que está me ouvindo, inclusive no rádio, e você que está ouvindo aqui, é que você ouça, entenda, creia, e coloque em prática os princípios de Deus para a nossa prosperidade.
E eu tenho certeza de que você vai prosperar. Comece em janeiro. Comece a estudar a Bíblia em janeiro, a aprender e a pôr em prática. Irmãos, se você ouvir, lá no seu coração, você tiver o testemunho interior, não, isto é verdade, mas você não colocar em prática, você começar a olhar para as circunstâncias que te cercam e não crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que Ele tem falado, não vai adiantar nada. A palavra não vai ser proveitosa na sua vida. É mais ou menos o que aconteceu com aquele povo quando saiu do Egito. A Bíblia diz em Hebreus que aquela revelação que eles tiveram não veio junto com a fé. Faltou a fé ali. E o resultado foi que eles pereceram no deserto. Não tiveram fé suficiente para saber que Deus está muito acima da estatura de gigantes. Por quê? Porque eles viram gigantes, viram cidades fortificadas, muralhas muito altas e disseram, nós vamos morrer aqui, nós vamos ser comidos por esses gigantes. Mas eles esqueceram que Deus podia abrir o mar para eles passarem em pé enxuto. Deus os tirou com mão forte, com braço estendido, através daquelas 10 pragas, e Deus tinha dito, eu vou introduzir vocês lá, eu vou na frente. Então nós temos que aprender a crer, e crer naquilo que Deus diz. Então na próxima quinta-feira eu vou dar continuidade, e nós vamos então falar sobre os princípios de Deus para as finanças. Vamos pegar aqui. Eu já dei aqui uma breve introdução à vontade de Deus acerca de finanças. Então a vontade de Deus, irmãos, é que nós não moremos na rua da amargura, na casa, a gente podia dizer aí uma porção de coisas, mas nem quero falar sobre isso. Eu quero que você entenda que Deus está interessado em fazê-lo prosperar. Por quê? Porque a tua prosperidade é a prosperidade também da casa de Deus, da obra de Deus. E Deus tem prazer e querer que a sua obra prospere na face da terra. Nós não somos o povo miserável, não. Nós não somos o povo... Tem muita gente que pensa, ser crente é ser atrasado, é ser retrógrado, é ser pobre, é ser ignorante. Isso é chamar o nosso Pai, Deus, de pobre, de ignorante. A Bíblia diz que Deus é o mais rico de todos, o mais sábio de todos. Jesus é o mais rico de todos e os mais sábios de todos. E os grandes homens que fizeram história na palavra de Deus registrada, foram homens muito ricos. A Bíblia diz que Abraão, que era amigo de Deus, era um homem extremamente rico em tudo que existia de riqueza nos seus tempos. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, era um homem extremamente rico também, e assim outros que a Bíblia cita. Então Deus não é contra a riqueza. O que Deus é contra o apego ao dinheiro, Ao invés de você ter o dinheiro tem em você. Aí que está o erro. Tem muita gente que é escravo do dinheiro. E principalmente quando ganha muito dinheiro. Principalmente quando ganha muito dinheiro. Aí ele começa a ficar servo do dinheiro. Ao invés de ele ter o dinheiro tem ele. Ao invés de ele ser o senhor do dinheiro, o dinheiro é o seu senhor. Inverte-se as coisas. É por isso que a Bíblia diz que o apego, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós vamos continuar falando disso na próxima quinta-feira. Eu quero falar então sobre os princípios de Deus para as finanças e os obstáculos que nós eventualmente podemos encontrar para sermos prósperos na área financeira. Estou falando de dinheiro, irmãos. Estou falando de prosperidade, de coisas materiais. E a Bíblia fala sobre isso. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O Senhor quer nos abençoar com a prosperidade. O que é mesmo prosperidade? É ter todas as suas necessidades supridas pelo poder de Deus. Amém? Vamos ficar em pé então. Essa palavra eu tenho que dá-la no início do ano, para que você tenha um ano de vitórias. Para que você possa aplicar a palavra no seu coração, na sua vida, praticá-la, a fim de que você prospere este ano. Não tenha medo da economia do mundo. Quanto mais difícil for a economia do mundo, irmãos, maior é o nosso Deus. E mais oportunidade nós teremos de ver Deus agir sobre as nossas vidas,
sobre o sobrenatural de Deus. Amém? Pai, eu te louvo, porque a tua palavra ela tem princípio, Senhor. E nós te louvamos, porque o Senhor não deixou este assunto sem tratamento. Ao contrário, o Senhor fala muito sobre bênção, sobre prosperidade. O Senhor dá esta promessa aqui no condicional que nós lemos nesta noite, que as bênçãos viriam e nos alcançariam, e nós seríamos prósperos em tudo que nós colocássemos as nossas mãos para fazer. Ó Deus, nós queremos reivindicar essas bênçãos, Senhor, sobre as nossas vidas, para que neste ano, tudo que nós colocarmos as mãos para fazer, que as bênçãos do Senhor que nos enriquece e não vem acompanhada de dores, possa vir sobre nós e nos alcançar. Por isso ensina-nos pela tua palavra, Senhor, a sermos fiéis aos teus princípios, a sermos fiéis à tua palavra, a praticarmos, a crermos e praticarmos aquilo que o Senhor ensina, a fim de que possamos prosperar e não fracassar, que sejamos abençoados em tudo o que fizermos. Eu abençoo, Senhor, os que estarão ouvindo no rádio e também, ó Pai, por estas fitas, ó Deus, esta mensagem com a prosperidade completa do Senhor. Faço isto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.